Olá, eu sou a Jorge, sou a criadora do Maria Zen, e hoje a programação está um pouquinho diferente porque hoje a gente está com uma convidada, Ângela Silva. Ângela é psicanalista, é professora, é minha amiga pessoal também, e eu convidei ela hoje para conversar com a gente a respeito desses tempos tão estranhos que a gente está enfrentando hoje em dia, e todas as angústias e todas as crises e ansiedades que ela pode aflorar na gente também. Então, com a palavra, a Ângela agora. Olá, meu nome é Ângela, sou psicanalista e eu tô aqui a convite da minha amiga Joyde, que me chamou para eu falar um pouco sobre algumas consequências à nossa saúde mental relativas a esses tempos estranhos que a gente está vivendo. A partir da minha perspectiva como psicanalista, eu não consigo dizer, dar uma dica simples, por exemplo, assim, controle a sua ansiedade de tal forma, ou enfim, dizer que você deve organizar a sua rotina, tomar banho a hora que você acorda, arrumar a cama e aí trabalhar. Para mim isso é muito complicado, porque eu entendo que questões relacionadas à ansiedade que a gente está vivendo agora, elas precisam ser respondidas a partir de uma escuta muito subjetiva de cada um e que a partir dessa escuta a gente possa entender quais são os efeitos, que consequências a gente está experimentando a partir disso e o que a gente pode fazer com isso. E quando eu falo fazer, eu já respondo a uma pergunta que a Joyde me fez. Como é que eu posso saber, ou melhor dizendo, como é que você pode saber se o que você está passando, o que você está experimentando é algo que você consegue lidar sozinho, ou é algo que seria interessante que você procurasse um tipo de ajuda, algum tipo de ajuda. E eu diria que tem a ver com a questão relacionada à paralisação. Se o sofrimento que você está experimentando é um sofrimento que tem feito com que seja difícil para algumas coisas cotidianas seguirem, e que você esteja sendo invadido por alguns sentimentos como desespero, falta de sentido, enfim, que talvez seja um momento de partilhar um pouco disso com alguém. Quando eu falo alguém, eu nem estou falando especificamente de psicoterapia, porque eu penso que a psicoterapia pode ser uma das vias possíveis diante desse tipo de experiência. Mas eu também gostaria de dizer que o que a gente está experimentando agora é relativamente recente e que talvez a gente ainda não tenha tido tempo de fazer as elaborações necessárias para poder se apresentar algumas soluções, mesmo que paliativas, para aquilo que a gente está experimentando. Então eu fico pensando que tem uma outra coisa relacionada à experiência com a pandemia, que tem a ver com um certo imperativo pela produtividade, pela rotina, pelo trabalho em casa e coisas assim, e que isso pode ser um terreno muito fértil para o incremento da ansiedade, da angústia. Então, para começar respondendo aquilo que a Joyde me perguntou, ela falou assim, bom, como que uma pessoa pode identificar que talvez ela precise de uma psicoterapia ou ela precise de um acompanhamento para falar sobre a ansiedade e a angústia que ela está experimentando, que medidas como a meditação, por exemplo, não seriam suficientes para dar conta. E eu diria o seguinte, eu diria que para conseguir tomar essa decisão tem a ver com o quanto que esse sofrimento ele leva na sua vida a algum tipo de paralisia, a uma sensação de nada poder fazer diante disso que está acontecendo e o quanto que isso pode ser pesado. Então, as dificuldades relacionadas ao trabalho, as dificuldades relacionadas ao relacionamento com os outros costumam ser um bom termômetro. Mas eu gostaria de dizer com muito cuidado que são um bom termômetro, mas que não se trata, digamos assim, de uma determinação. Eu diria que a gente precisa se dar um certo tempo. O que a gente está experimentando de uma forma bastante avassaladora é uma espécie de luto. E são vários lutos os que a gente está experimentando agora.
lutos relacionados às nossas atividades, às relações que a gente tem, que a gente tinha, luto relacionado ao nosso modo de vida, eventualmente lutos de pessoas que a gente pode vir a perder. E aí eu me sentiria muito, talvez, utilitarista, acho que seria essa palavra, se eu dissesse que a gente deveria, de uma hora para outra, procurar atendimento psicológico porque a gente não se sente bem. Por quê? Porque alguns momentos eles são feitos para a gente não se sentir bem. Em alguns momentos, estranho seria se a gente estivesse se sentindo bem. Então, é preciso escutar também os momentos em que a gente não se sente bem, que efeitos ele tem sobre as nossas vidas, e quais são as maneiras que a gente consegue lidar com esses efeitos, e se a gente não consegue lidar, como que a gente pode procurar ajuda. Não é uma corrida à psicoterapia, não é uma corrida a uma solução. Quando a gente experimenta um luto, todo luto precisa de um tempo, e a gente não sabe quanto tempo essa situação que a gente está vivendo vai durar, e a gente não sabe quanto tempo mais a gente vai precisar para dar conta dos efeitos dessa situação sobre nós. A segunda coisa que eu queria falar diz respeito a uma demanda da Joy, em que ela me pergunta sobre a diferença entre acolhimento e psicoterapia. Bem, eu diria para vocês o seguinte, que muitas vezes a gente faz acolhimento em relação às pessoas que fazem parte da nossa vida quando a gente escuta elas, quando a gente para escutar, e quando a gente entende que pode ser um canal entre a pessoa e alguma medida que ela pode tomar para resolver um problema da vida dela. Então, o acolhimento, ele não necessariamente é algo que só se faz por profissionais da saúde mental. Por exemplo, o acolhimento ele é feito por profissionais da saúde de um modo geral, ele é feito eventualmente por pessoas que não têm uma formação, mas que se oferecem ou são colocadas por nós em uma posição privilegiada. Por que privilegiada? Porque alguém pensou, eu vou falar sobre esse meu problema com essa pessoa. E aí, o acolhimento, eu diria assim, de uma forma bem sintética, que ele tem a ver com o que eu chamaria de uma porta de entrada. Então, você bateu na porta, essa porta foi aberta, você falou sobre esse seu problema. Mas como muitos de nós não têm um preparo efetivo para dizer alguma coisa em relação àquele problema que a pessoa está vivendo, o que a gente pode fazer é se dispor a ajudar ela a pensar em uma alternativa dali para frente. E a psicoterapia pode ser uma dessas alternativas. Então, acolher o sofrimento do outro passa por uma posição que daqui do meu lugar de psicanalista eu chamo que é uma posição de alteridade, que eu entendo a partir da seguinte perspectiva. Eu não sei o que o outro está experimentando. Mesmo que a gente esteja vivendo uma pandemia de impactos globais, a maneira como eu experimento os efeitos dessa pandemia é uma. A maneira como meu amigo, meu irmão, meu vizinho, enfim, como essas pessoas experimentam os efeitos disso é outra. Então, essa posição de autoridade é a posição que me permite ouvir, entender que eu não sei como essa pessoa está se sentindo e pensar junto com ela se é possível ou se é necessário que ela tenha um outro espaço em que ela consiga aí, nesse outro lugar, poder extrair algumas consequências desse momento que ela está experimentando agora. Então eu acho que era isso que eu gostaria de dizer em relação a esse momento. Eu penso que o conceito de alteridade é algo muito importante para esse momento que a gente está vivendo. E uma última coisa que eu acho que faz parte da minha formação e faz parte de quem eu sou enquanto profissional e também quem eu sou enquanto pessoa, é que para sofrimento não tem régua. Então, uma boa medida de acolhimento é não menosprezar e nem superestimar o sofrimento do outro. O sofrimento do outro é isso, ele é do outro. Um beijo e obrigada pelo convite. Então, muito obrigada, Ângela, que para mim é G. Muito obrigada pela sua contribuição. Foi muito esclarecedora e acho que vai ajudar também a acalmar alguns coraçõezinhos aí.
e fazer eles refletirem um pouquinho mais a respeito do que tá rolando com eles e com o mundo também.